noite, bom dia, boa tarde e até quem sabe, boa madrugada a todos vocês que estão assistindo a este curso de informática avançada. O meu objetivo aqui é ensinar a vocês como utilizar o Word e o Excel nesse curso que terá 40 aulas, sendo dessas 40 aulas, 10 aulas somente de Word avançado, que é onde nós iniciaremos previamente o nosso curso. E depois 30 aulas de Excel com muito cálculo, muita fórmula e muito trabalho para a gente fazer durante essas 40 aulas. Bom, o meu nome é Thiago Bianec, trabalho como instrutor de informática no CETAM, que é o Centro de Educação Tecnológica do Amazonas, e resolvi fazer essas aulas para que meus alunos assimilassem melhor o conteúdo da informática avançada e também para disponibilizar via internet para as pessoas que tiverem interesse. Bom, para começar, para dar início, na verdade, ao nosso curso, vamos falar sobre os conceitos gerais deste software, que é o Word. Como iniciaremos, logicamente, com o Word avançado, vamos falar sobre este pacote de programas que inclui o Word e também inclui o Excel. Esse pacote de programas para escritório, que é o que iremos abordar aqui no nosso curso, é o pacote da Microsoft chamado Office. Nesse pacote da Microsoft incluem vários programas. Vamos ver aqui alguns desses programas aqui e algumas das suas funções que podemos ver nas legendas. Ao clicar aqui no menu iniciar, em todos os programas, aqui nós temos Microsoft Office. Eu vou clicar aqui e a gente vai dar uma passadinha por todos os programas aqui para verificar a função de algum deles aqui dentro de um escritório. Porque o pacote Office é designado para uso em escritório e uso doméstico também. Mas a maioria desses programas nós não fazemos uso. E também há poucos cursos de como se utilizar esses programas aí no mercado. Começamos aqui com Access, que diz aí na descrição, crie banco de dados e programas para acompanhar e gerenciar informações usando o Microsoft Access. Então, você percebe logo que o Access é um programa de base de dados, de banco de dados. Efetue cálculos, analise informações e visualize dados em planilhas usando o Microsoft Excel. Então, percebemos por aí que é um programa para trabalhar com planilhas eletrônicas. Assim como os outros programas aqui, temos programas para gerenciar e-mails, temos programa para apresentação de slides, programas aqui para publicação, material de marketing. Aliás, é tudo que um escritório precisa para se trabalhar. Mas no caso a gente vai trabalhar aí com os dois programas mais utilizados dentro de um escritório, que é o Word e o Excel. Esses conceitos gerais aí incluem muito essa parte do Microsoft Office, esse pacote de programas, que já vem de várias versões anteriores, Office 95, Office 97, Office 2003 e assim por diante até chegar ao mais atual, que é o Office 2013. Mas nós iremos trabalhar com a versão 2010, que ainda é a versão mais utilizada do Office, por ser mais estável. É essa versão que nós vamos trabalhar. Mas notamos que não há tanta diferença assim, em termos dos comandos básicos do Word 2010 para o Word 2013. Então, quem aprender a utilizar o Word 2010 também irá aprender, em consequência disso, a utilizar o Word 2013. Falando sobre editores de texto, o que você considera como um editor de texto? Na verdade, o editor de texto é um programa, logicamente, feito para editoração de texto. Eu posso fazer o que com o editor de texto? Eu posso escrever qualquer coisa, preparar listas de compras, elaborar documentos mais complexos, mais complicados, agregar ilustrações e gráficos, quadros, tabelas, colocar índices, colocar sumários, legendas. E o mais interessante também, fazer verificação ortográfica do meu texto, tanto a verificação ortográfica quanto a verificação gramatical. Também posso fazer buscas em um documento grande de 200, 300 páginas. Posso buscar palavras, localizar essas palavras e substituí-las por outra palavra, além de outros recursos que eu tenho no meu Word. Então, aqui nós temos o Word já aberto aqui na nossa barra de tarefas. Então,
como nós estamos num curso avançado, e essa primeira aula de revisão, vou fazer aqui desde o princípio para mostrar para você como abrir o Word. E também vamos criar um atalho. Então, vamos apagar esse atalho aqui. Notem que eu estou utilizando o Windows 7 aqui no meu computador, por ser mais estável também para o nosso curso, para não dar nenhum problema. E eu estou fazendo uso de uma máquina virtual para fazer essa gravação. Então, vamos lá. Como iniciar o Word? Eu posso aqui no menu iniciar, ver em todos os programas, clicar aqui em Microsoft Office e em seguida Microsoft Word 2010. Pronto, o Microsoft Word abre. Mas para facilitar meu trabalho, vamos fechar novamente, eu posso criar um atalho aqui na área de tarefa, área de trabalho, para que a gente possa abrir com mais facilidade. Para criar esse atalho, eu vou fazer o seguinte, vou clicar no botão iniciar. Aqui já criou esse atalho, porque foi o último programa que eu abri, mas não é dessa forma que a gente vai criar um atalho. Vamos aqui em todos os programas, Microsoft Office. Agora, com o botão direito do mouse, vou clicar aqui em cima do Microsoft Office Word 2010. Clico com o botão direito, vou aqui no enviar para, área de trabalho, criar atalho. E pronto, ali está o meu ícone que eu acabei de criar para facilitar mais o meu trabalho durante esse curso. Eu sugiro que você faça o mesmo, crie um atalho aí na sua área de trabalho para facilitar a inicialização do nosso programa. Então vamos iniciar. Acabei de iniciar aí o nosso programa Word 2010. Então, o que eu posso fazer aí? Tenho várias opções aí. Aqui nós temos a barra de títulos, como nós já estamos fazendo um curso avançado, creio que não vai ter tanta necessidade de estar explicando assuntos básicos, tão básicos como partes de janelas, essas coisas simples. Então aqui nós temos a barra de título, aqui os botões de fechar, restaurar, minimizar, aqui nós temos as guias, aqui nós temos o único menu que sobrou na versão 2010 foi esse menu arquivo, o resto são guias que tem as opções correspondentes a cada guia aqui. Nós temos a guia página inicial, guia inserir, guia layout da página e assim por diante. Então, trabalhemos aqui com a guia da página inicial, que tem todos os programas aqui, os botões com as ações que vamos utilizar aí durante o curso, que você aprendeu a utilizar durante o seu curso de informática básico que você fez, logicamente você, ou no seu próprio uso na sua casa, no caso se você não tiver feito nenhum curso, mas você já sabe utilizar o programa, então a gente já sabe como utilizar aqui a maioria desses botões e para que serve. Aqui nós temos aqui no Word, vamos começar com a guia inicial, vou explicar aqui para vocês o que são cada uma dessas partes aqui. Aqui nós temos, logicamente, como eu já falei, aqui nós temos as opções da página inicial, temos a barra de rolagem, que vai descer e subir a página, visualização da página. Aqui nós temos o controle de zoom, que a gente pode ampliar ou reduzir o tamanho do zoom. Aqui nós temos informações quanto ao número de página, número de palavras, o idioma que eu estou utilizando. Aqui no canto nós temos as réguas, aqui na parte superior. E nesse lado esquerdo nós temos as réguas. E esses são basicamente aí esses itens da área de trabalho. E vamos agora para trabalhar aí com um pouquinho, fazer uma revisão. Uma revisão aí, tentar ser mais rápido possível para fazer essa revisão para você lembrar um pouco dos conceitos. Então, começando aqui, nesse grupo aqui, fonte, dentro aí da guia página inicial. Aqui nós temos o tipo de fonte que você vai trabalhar. Então, para a gente aplicar, para que a gente possa aplicar essas formatações, para que eu possa explicar direitinho, eu vou usar um recurso chamado texto falso. Eu tenho duas formas de inserir um texto falso. Eu posso usar este comando rand, depois vamos colocar uma quantidade de parágrafos e uma quantidade de frases em cada parágrafo. Fecho o parêntese e aperto o Enter. Então aqui ele criou para mim um texto falso para que a gente possa trabalhar. Se eu não quiser utilizar esse texto falso, vou apertar aqui o Ctrl T. Eu vou tentar fazer aí,
narrar todas as ações que eu for fazendo para que você possa me entender melhor. Apertei o Ctrl T para selecionar tudo e Delete para excluir. Eu posso também usar um texto falso em latim, que a maioria das gráficas utilizam aí para fazer os seus testes. Lorem. Coloco a quantidade de parágrafos, vamos colocar aqui 12 parágrafos. Eu quero um parágrafo um pouquinho maior. Agora eu quero um parágrafo com 7 frases em cada um desses 12 parágrafos. Aperto Enter e ele me criou aqui esses parágrafos. Notem que estão todas as palavras estão em latim. Então vamos trabalhar aqui, por exemplo. Note que cada vez que eu for aplicar alguma dessas opções, é necessário que eu selecione o texto ou o parágrafo ao qual eu vou aplicar, porque, logicamente, não é possível eu fazer alteração em nada que não esteja selecionado. Vejamos aqui um exemplo de uma cesta cheia de frutas. Eu tenho essa cesta cheia de frutas com maçãs, laranjas, bananas e etc. Eu vou executar a ação de comer. A ação de comer uma fruta. Então eu vou comer. Se eu não selecionar a fruta que eu quero comer, uma banana ou uma maçã, eu não vou conseguir comê-la, porque eu não selecionei, não segurei com a minha mão. Como é que eu vou poder aplicar a ação? Nesse caso é a mesma coisa. Se eu não selecionar o texto ou o parágrafo ao qual eu desejo aplicar a ação, ou a formatação, no caso, isso não vai acontecer se não estiver selecionado. No caso, vamos selecionar esse primeiro parágrafo aqui. E aqui nós temos a fonte. Para quem não lembra o que é fonte, fonte é como se fosse o estilo da letra. Nós temos vários tipos de letras diferentes, ao qual nós denominamos de fonte, que é o tipo de letra no computador, se chama fonte. Então aqui, essas fontes já são específicas aqui do Word, já vem com o Word. Notem que quando eu vou colocando aqui o cursor do mouse em cima de cada uma, ela vai modificando ali e mostrando como vai ficar. É uma prévia, uma visualização prévia de como vai ficar essa fonte. Então vou escolher uma aqui somente para aplicar. Esta. Pronto, eu coloquei a fonte Broadway nesse parágrafo. Esse outro item aqui é o tamanho da fonte, o tamanho que esta fonte vai ter. Pode ser grande, pode ser pequena, e essa fonte, esse tamanho é contado em pontos. No caso aqui, eu tenho uma fonte no tamanho de 11 pontos. Mas esse tamanho eu posso também alterar aqui, colocando um tamanho maior, tamanho 16. O outro item aqui, esse outro botão é para aumentar a fonte. Cada vez que eu clico aqui, ele aumenta a fonte e esse outro diminui a fonte, ao contrário desse de aumentar. Esse botão aqui é bem interessante, maiúsculas e minúsculas. Agora anotem o seguinte, se você quiser saber a função de algum botão, basta você posicionar o cursor do mouse em cima, que você vai ter aí uma legenda explicando para que serve. Nesse caso aí, maiúsculas e minúsculas, altera todo o texto selecionado para maiúsculas, minúsculas ou outros usos comuns de maiúsculas e minúsculas. No caso, suponhamos que você digite um texto completo, mas você digitou este texto completo em letras maiúsculas, porque você quis fazer desta forma. E depois alguém lhe diz que você não pode fazer o texto todo em letras maiúsculas. Então, normalmente, o que as pessoas que não têm conhecimento fazem é o seguinte: apaga todo o texto e escreve tudo de novo, usando minúscula. Mas, já que nós estamos aprendendo aqui, não precisa fazer isso. Você pode simplesmente vir aqui, vamos dar um exemplo aqui, o cara veio aqui, digitou tudo em maiúscula. Aí o professor falou: meu querido, não faça isso, você não pode digitar todo esse texto em maiúsculo. Coloque em minúsculo, coloque tudo em minúsculo. Então, o cara, consequentemente, ele vai lá, poxa vida, o professor vai fazer eu apagar tudo e digitar tudo de novo. Acho que ele está de mal comigo, está me aplicando um castigo. Apaguei tudo. Aí eu vou ter que digitar tudo novamente. Nada disso. Vamos desfazer aqui para o texto voltar. Então, como eu sei agora os recursos, o uso desses recursos, então simplesmente eu vou aqui e posso colocar somente a primeira letra da sentença em maiúsculo, ou colocar tudo em minúsculo, ou colocar cada palavra em maiúscula, ou então
alternar entre maiúsculas e minúsculas da forma que eu desejar. Então não preciso apagar tudo, como eu faria antigamente de ter esse conhecimento. Bom, vamos aplicar essas formatações, modificando aqui algumas coisas aqui, depois eu vou explicar esse item aqui. Esse botão negrito, aplica negrito ao texto selecionado. Ele dá um destaque, deixa a letra mais forte. A gente usa geralmente para destacar palavras ou frases dentro de um texto. Esse outro botão é o itálico, deixa a letra um pouco tombada assim para o lado esquerdo. Geralmente a gente usa isso quando a gente vai fazer citações de alguma coisa, colocar nomes estrangeiros, palavras estrangeiras, a gente coloca em itálico. O sublinhado também dá um destaque. Agora notem o seguinte, aqui ao lado, aqui no botão sublinhado, eu tenho uma setinha apontando para baixo. Isto significa, toda vez que tiver um botão com uma setinha apontando para baixo, significa que este botão tem outras opções. Neste caso aqui do sublinhado, eu posso aplicar vários tipos de sublinhados aqui neste meu parágrafo, ou modificar a cor desse sublinhado. Vamos aplicar aqui e modificar a cor desse sublinhado. Agora vou modificar a cor dele para vermelho. Ok. Aqui ao lado eu tenho o taxado, que faz uma linha em cima da palavra, um risco, quando eu quiser usar ou explicar para alguém que uma palavra, uma frase está errada e quiser colocar isso no meu texto, eu posso usar esse taxado, ou em outros casos também. Agora notem uma coisa, vou colocar aqui abaixo um exemplo. Vamos colocar aqui a fórmula da água, H2O, e aqui vamos colocar 2 elevado à 10ª potência. Aqui está 210, mas nós vamos já explicar. Vou aumentar um pouquinho aqui essa fonte usando o Ctrl Shift maior que. Eu obtenho esse aumento sem clicar lá em cima. Então aqui eu quero fazer aqui a fórmula da água, H2O, e aqui 2 elevado à 10ª potência. Mas eu vou ter duas diferenças aqui, que vamos usar esses dois recursos, o subscrito e o sobrescrito. O subscrito, como você vê aí, ele coloca o número abaixo da linha aqui, ele cria letras pequenas abaixo da linha de base do texto. Que no caso aqui desse H2O, eu vou selecionar aqui o 2 e colocar aqui. Pronto, ele colocou abaixo da linha de base, que fica mais ou menos aqui, colocou a fonte aí. E no caso do nosso 2 elevado à 10ª potência, o 10 vai ficar acima da linha de base, e não abaixo, como no caso do H2O. Então eu vou usar o sobrescrito. Pronto, aí ele ficou acima da linha de base. Essa outra função aqui são os efeitos de texto que eu posso aplicar. Vamos selecionar este parágrafo, selecionei dando 3 cliques aqui dentro do parágrafo. Então posso aplicar um estilo diferente, um estilo pré-definido aqui no próprio Word. Essa ferramenta você conhece muito bem, que é o Realce, como se fosse aquele marcador de texto, onde eu posso... Notem aqui que tem a setinha para baixo, então tem mais opções, né? Clico aqui, vou escolher o verde e vou, como se eu estivesse marcando esse texto, alguma parte interessante do meu texto. Vamos escolher outra cor. Pronto. Aqui eu vou tirar aqui, notem que ele está ativado e eu tenho que desativar. Assim que eu uso, eu tenho que... Terminei de fazer o uso, vou desativar, para que eu possa fazer outras atividades. Aqui eu tenho a cor da fonte. No caso, eu posso escolher a cor dessa fonte aqui. No caso, tem opções aqui ao lado, eu posso escolher qualquer uma dessas fontes. Se não tiver a cor que eu preciso aqui, clico em mais cores, vai dar mais essa paleta de cores aqui. Se ainda não tiver aqui a cor que eu preciso, eu posso escolher aqui, também escolher a cor que eu preciso aqui. Vamos escolher essa cor aqui, dar uma cor mais complexa um pouquinho, para mostrar para você a quantidade de opções de cores que você tem no Word. Quando o aluno olha, ele pensa que só tem essa opção de cores aqui, ó, mas na verdade não é. Essas cores são as cores do tema que eu estou utilizando. Eu posso aplicar qualquer cor que eu queira aqui, tendo os valores de RGB. Ok,
Fiz todas essas modificações para explicar para vocês esses itens da fonte aqui. Agora eu quero tirar, eu quero limpar toda essa formatação. Mas, na verdade, o que seria uma formatação, professor? Uma formatação seria aplicar um formato ao texto. Aplicar fonte, tamanho de fonte, altura da fonte, se é negrito, se é itálico, se é sublinhado, efeitos, realce e essas coisas. Cor da fonte também são todas formatações. Notem que nesse botão aqui, limpar a formatação, diz o seguinte: limpa toda a formatação da seleção, deixando o texto sem formatação. Então, quero limpar toda essa formatação, toda essa bagunça que eu fiz no meu texto e deixar ele, aquele texto simples. Mas a única coisa que não vai sumir é este realce aqui. Vamos ver se isso acontece. Vou dar o Ctrl T para selecionar o texto todo. E agora eu clico aqui no botão limpar a formatação. Notem que ele limpou todas as formatações, menos o realce. Para eu tirar esse realce, eu posso selecionar, venho aqui no realce e coloco sem cores. Fácil e simples. Vou selecionar aqui e clico aqui sem cores e some o realce. Agora você observa aí que as palavras estão com essa listrinha vermelha embaixo. Isso porque nós estamos com o Word configurado para o idioma português, e logicamente as palavras que não estão em português, o nosso dicionário do Word reconhece as palavras em português, então ele vai dar todas as palavras como se fossem erros ortográficos. Vamos trabalhar agora com parágrafo, tentar fazer uma revisão básica para vocês sobre o parágrafo. Aqui eu tenho os itens do parágrafo. Eu tenho marcadores, aqui no caso, que eu posso fazer uma lista com marcadores. Vamos fazer uma aqui, por exemplo. Feijão, vamos colocar o arroz, milho, ervilhas. Pronto, agora eu quero colocar isso aqui em formato de marcadores. Basta eu clicar aqui e ele coloca os marcadores. Mas notem que ele tem aqui ainda uma seta ao lado, com uma lista de tipos de marcadores que eu posso utilizar. Posso utilizar vários tipos de marcadores ou definir um novo marcador, que eu posso escolher uma imagem, uma fonte ou um símbolo. Posso escolher aqui um símbolo para colocar como marcador. Vamos ver se eu acho um símbolo que me agrade aqui. Vamos colocar este símbolo. Ok? E aplicá-lo com ok. Pronto, isso simples. Para fazer uma lista, colocar esses itens. Note que quando eu coloco aqui no final, aperto Enter, ele cria mais um parágrafo para inserir mais uma linha para um novo item. Vamos colocar aqui um outro item, pão. Ok. Vamos para o outro e aqui eu posso fazer uma lista numerada. Vamos fazer aqui uma lista com itens. Amazonas, Paraná, Bahia, Distrito Federal. Ok, agora eu quero fazer essa numeração. Logicamente, antes, lembrem-se sempre que tem que fazer a seleção dos itens que eu quero aplicar essa numeração e clico aqui, numeração. A setinha ao lado, como eu já expliquei, serve para escolher o tipo, os formatos de número que eu vou aplicar. Se vai ser letra, se vai ser número, algarismo romano. E aqui eu posso definir valor da numeração, se vai começar a partir do 1 ou a partir do 2 e etc. Isso aí você pode explorar no seu próprio computador, mexendo nessas listas, você pode aplicar durante os exercícios também. Essa lista aqui, a próxima lista do item, é a lista de vários níveis. Por exemplo, vamos usar a mesma lista aqui, Amazonas, Novo Aripuanã, vamos colocar aqui Paraná, Pato Branco, Cascavel, vamos colocar aqui Borba, aqui vamos colocar Brasil, vamos colocar aqui Estados Unidos e Nova York. Ok. Uma lista de vários níveis indica que um item está dentro de outro item ou pertence a outro item. Por exemplo, vamos fazer essa classificação aqui e vamos definir cada nível a qual cada um pertence. Vamos escolher aqui
Aqui tem vários tipos de itens aqui que usa, lista com itens que usam letras e números, ou que usam níveis em números, artigos, seções e etc. Depende do que você estiver fazendo. No caso, vamos usar uma lista utilizando números. Vou clicar aqui. Nota que ficou na ordem numérica de 1 até 9, por causa dos 9 itens. Mas só que o Amazonas fica dentro do Brasil, pertence ao Brasil, logicamente, ele deveria ser 1.1. Deveria descer um nível, porque ele está dentro do Brasil, que é nível 1. Então, para descer esse nível, eu posso fazer de duas formas. Eu posso vir aqui, ó, alterar nível de lista e colocá-lo no nível 2. Pronto. Novo Aripuanã é uma cidade do estado do Amazonas. Então, faz parte do item Amazonas. Então, a numeração dele deveria ser 1.1.1, porque ele é o primeiro item do item 1.1. Então, fazendo de outra forma, eu posso apertar o Tab, descer o nível uma vez, notem que ele ficou 1.2, mas só que ele ainda está no mesmo nível do Amazonas, e não é no mesmo nível, porque ele é Novo Aripuanã é uma cidade e Amazonas é um estado. Então, vamos descer mais uma vez o nível. Notem que ficou 1.1.1. Então, nós temos nível 1, nível 2 e nível 3. Agora pense, vamos pensar um pouquinho aí. Borba, qual nível seria? Nível 1, nível 2 ou nível 3? Como nós colocamos aqui a cidade para nível 3, então eu vou descer o nível. Ele está no nível 1, apertei a tecla Tab. Desceu para o nível 2, porque tem dois números. Aperto mais uma vez a Tab. Desceu para o nível 3, porque tem 3 números na identificação. Paraná, como é um estado, não é um país, notem que o Amazonas é um estado, então está no nível 2. Vou descer o nível só uma vez. Pronto. 1.2. Pato Branco já entra na de município também, então os municípios são nível 3. Então, desço o nível duas vezes. Nível 2, nível 3. Cascavel, também é um município, desço duas vezes. Nível 2, nível 3. Estados Unidos já é um país, então entra no nível 1, porque Brasil também é um país. Nova York, nesse caso, vamos considerar como se fosse um estado. Então, nível 2.1. Essa aí é a lista de vários níveis. O outro item que nós temos aqui é esse recuo. Vamos ver o que esse recuo faz. Clico aqui duas vezes na lateral para selecionar o parágrafo. Aqui ele aumenta o recuo. Notem aí que ele vai recuando o parágrafo. E aqui eu diminuo esse recuo. Se eu quiser recuar o texto sem utilizar a régua ou as opções de formatação de parágrafo, eu posso fazer por aqui. Vamos colocar, aqui ao lado nós temos uma classificação. Vamos colocar aqui uma lista de nomes. Pedro, Américo, Joana, Ana Lúcia, Castilho. Primeiramente, eu gostaria de colocar essas letras, essas palavras, esses nomes, todos em ordem alfabética. Então, neste caso, eu vou utilizar essa opção aqui, ó, classificar. Apertando aqui, ele me pergunta, eu quero classificar como? Por parágrafos, eu quero classificar por campos. Eu quero, logicamente, no caso, quando eu apertei Enter, ao final de cada uma desses nomes, eu criei um parágrafo automaticamente. Então, eu vou fazer essa classificação por parágrafos. Qual tipo dos itens contidos nesse parágrafo? É texto, é número ou é data? Nesse nosso caso, é texto. E a classificação da ordem vai ser em crescente ou decrescente? Crescente é de A a Z e decrescente de Z a A. Então, no caso, vamos fazer de forma crescente. Então, ele colocou aí Américo, Ana Lúcia, Castilho. Agora, vamos colocar em decrescente. Pedro, Joana, Castilho, Ana Lúcia e Américo. Isso serve para organizar os itens do meu documento. Esse outro botão aqui serve para mostrar as marcas de parágrafo. Notem aí que ele mostrou aí onde eu apertei a tecla Enter, onde apertei a tecla Tab, onde eu usei o espaço e outros botões aqui, onde eu criei uma quebra de linha. Tudo isso é mostrado quando eu peço para ele mostrar a marca de parágrafo.
Mas aí você se pergunta, mas professor, isso aí vai sair na hora da impressão, vai ficar feio meu documento. Aí eu lhe digo, isso não sai na hora de imprimir. Isso é só para você se guiar no seu documento, ver onde estão os parágrafos, onde você apertou a tecla Tab, onde você fez uma quebra de linha, quebra de página e etc. Aqui nós temos, logo aqui abaixo, aqui, vamos selecionar esse parágrafo, dando os 3 cliques, nós temos os alinhamentos, alinhar o texto à esquerda, centralizar, alinhar o texto à direita e justificar. Esse alinhamento aqui, ele alinha o texto nessa margem. Esse outro alinhamento, ele alinha aí ao centro. Esse outro alinhamento, ele toma como base essa linha aqui da margem direita. E o alinhamento justificado toma como base as duas margens para fazer o alinhamento do texto. Esse é, no caso, a formatação de parágrafo que é mais utilizada. Selecionei aqui o parágrafo. Esse outro item é o espaçamento de linha, ou seja, o espaço que eu vou ter entre as linhas do meu parágrafo. Eu posso colocar 1,15, 1 para diminuir o espaçamento, 2, 3 e assim por diante, dependendo da formatação e das normas que eu tiver que utilizar nos meus documentos. Aqui também eu posso tirar o espaçamento entre cada parágrafo, tirar ou adicionar o espaço antes de cada parágrafo e também remover o espaço depois de cada parágrafo. Aqui eu tenho a cor do sombreamento do plano de fundo. Eu posso escolher qualquer cor aqui, ou se eu não tiver a cor que eu quero, eu posso ir lá personalizar, do mesmo modo que eu fiz com as fontes. Vamos aplicar essa cor aqui. Ok. E aqui tenho as bordas, borda superior, todas as bordas sem borda, esses recursos que você aprendeu a utilizar aí no básico. Vamos colocar uma borda aqui simples. Agora, esses recursos aqui, esses são os estilos que você vai utilizar. Você vai criar estilos de formatação. Por exemplo, eu vou criar um estilo de formatação para uma citação, no caso. Vou colocar aqui a formatação. Vamos colocar agência, tamanho 12. Vou colocar um recuo aqui, usando o recuo à esquerda da régua. Vou colocar itálico com o fundo amarelinho. E aqui a fonte nesse tom. Esse vai ser o estilo. O que é um estilo? Na verdade, um estilo são esses formatos que eu apliquei. Eu criei um estilo nesse caso. E esse estilo eu posso salvar para aplicar em qualquer parte de outro texto. No caso aqui, vou clicar com o botão direito, estilos, e vou aqui, ó, salvar a seleção como novo estilo rápido. Vamos colocar estilo amarelão. Ok, sem acento mesmo. Ok. Pronto, já salvei meu estilo. Isso aí eu posso usar, no caso, não esse estilo em si, lógico. Eu posso usar um estilo para fazer citações no meu documento, no meu trabalho científico, no meu artigo, na minha monografia. Então eu sei que a citação tem a seguinte formatação. Então vou lá, faço formatação, salvo como estilo rápido. A outra vez que eu tiver que aplicar essa formatação em outra parte do texto que seja uma citação, vai ser bem mais fácil. Eu seleciono o parágrafo e vou aqui, ó, notem que aparece aqui, ó, o estilo que eu criei, amarelão. No caso está aqui. E esses outros estilos que nós temos aqui são os estilos que já vêm salvos aí no Word. Vamos colocar aqui o estilo que eu criei, o amarelão. Pronto. Então, esse é o estilo que eu posso alterar, modificar. E aqui está o que eu falei no início, localizar, substituir e selecionar. Então, lembrando aí, fazendo uma revisão todos esses conceitos que eu passei para você, nesses 30 e poucos minutos, não é possível que você não lembre como trabalhar com o Word, já que eu passei todas as ferramentas. Então, agora é a sua vez. Você vai fazer como eu fiz aqui. Se você não lembra, não recorda, volta o vídeo aí, usa o texto falso e aplica todos esses recursos aí. Tudo que eu fiz. Faça o seu exercício, salve o documento e eu quero ver se você realmente está aprendendo. Se você está assistindo esse vídeo e é meu aluno aqui presencial, então você vai me entregar esse seu documento salvo. Você vai salvar aí com o primeiro texto de informática de Word avançado. Você vai salvar esse documento.
e em seguida você coloca seu nome. Se você está assistindo na internet e você quer que eu acompanhe aí o seu trabalho, quer que eu acompanhe você no curso, você pode fazer o seu texto e mandar para esse endereço aqui, ó, bianec@gmail.com. Vamos aumentar aqui, selecionar, aumentar, Ctrl Shift maior que, pronto. Este aí é o endereço. Ou se você quiser entrar em contato comigo de alguma forma, é só você ligar para esse número aqui, ó. Vou deixar meu telefone aqui, 991717574. Então esse é meu telefone, meu e-mail para você entrar em contato. Se você quiser aprender mais sobre essa aula, se você quiser tirar alguma dúvida pessoalmente, mande mensagem. Esse telefone aí, esse é o meu número de telefone e esse é o meu e-mail. Então, fiquem com Deus aí, que o Senhor acompanhe a todos vocês, que vocês espero ter contribuído nessa aula número 1 com o aprendizado de cada um que esteja assistindo a esta videoaula. Faça o exercício, se você não entendeu, volta. É para isso que é importante as videoaulas gravadas. É muito importante por causa disso, porque se você não entendeu, você volta na gravação, tenta entender novamente. E mesmo assim, se você não entendeu, você já sabe como me acionar. É só mandar um e-mail, bianec@gmail.com, ou então ligar pessoalmente que eu vou atendê-lo. Isso no caso das pessoas que não têm contato físico comigo, não têm um contato presencial. Então é isso aí. Um abraço, até a nossa próxima videoaula.